Fala galera, hoje aqui no Opinião nós vamos falar mais uma vez da imprensa esportiva brasileira. Claro, de uma maneira geral, então a gente vai preservar aí alguns nomes, né? E lembrando a você que antes da gente começar aqui esse Opinião, deixe o seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação e nos siga em todas as redes sociais, né? E participe aqui das promoções aqui do canal. A mais próxima agora é o Confraria, né? Um evento que acontece dentro da Gávea, onde a gente aqui se confraterniza com vocês aí do canal. Então, fique ligado, nos acompanhe aqui nas redes sociais e participe desse canal cada vez maior, trazendo informações importantes, sempre direto para você, tudo sobre o Mengão. Vamos lá, imprensa esportiva brasileira. Olha só, primeiro a gente tem que entender o que é a imprensa esportiva brasileira, né? Tem um veículo de comunicação, ou seja, o canal de televisão, o jornal, a rádio. Tem o jornalista, aquele que se formou em jornalismo, que trabalha dentro da redação. E tem os comentaristas, os formadores de opinião, as pessoas que dão opinião. Formador de opinião também pode ser jornalista, mas enfim, as pessoas que são especialistas. No caso do esporte, do futebol, por exemplo, a gente está falando do jogador de futebol, a gente está falando de pessoas que não são jornalistas, mas que entendem muito de futebol, pessoas que são do meio futebolístico, né? Podem ser técnicos, ex-técnicos, podem ser ex-jogadores, podem ser, enfim, dirigentes, tem de tudo nesse balaio aqui de não jornalistas. O que acontece? De uns tempos para cá, a imprensa esportiva, ou seja, tudo que se refere a esses três segmentos, veículo, jornalista e comentaristas, se desviaram do propósito básico de trazer a melhor informação para você e trazer uma opinião baseada numa análise, num estudo aprofundado. Agora virou moda em muitos canais, não todos, mas em muitos canais, simplesmente chamar atenção e ganhar audiência. Não importa a qualidade da informação e não importa o que está sendo dito. O que importa é aumentar o número de seguidores, aumentar o número de visualizações, enfim, chamar atenção. E um exemplo claro da qualidade ou da baixa qualidade da imprensa esportiva no Brasil atualmente refere-se a todo o processo que aconteceu com o técnico do Flamengo, Jorge Jesus. Hoje, Jorge Jesus é reverenciado pela imprensa brasileira. Hoje a grande maioria dos jornalistas, dos comentaristas, ou seja, os não jornalistas que participam desse processo e dos veículos de comunicação no geral, admiram o trabalho de Jorge Jesus. É claro, finalista da Libertadores depois de 38 anos, é líder disparado do Campeonato Brasileiro, jogando o melhor futebol do Brasil, não há como negar os fatos. Você pode ter uma opinião diferente, mas não tem como negar os fatos. E os fatos são esses: finalista da Libertadores e líder disparado do Brasileiro, caminhando a passos largos para ser o maior vencedor em pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Enfim, essa é a situação. Mas vamos lembrar um pouquinho do que foi dito a respeito de Jorge Jesus. Vamos começar aí com Marco de Vargas. Ouçam aí. Do Campeonato Português e 5 Copas de Portugal. Que porcaria de grife é essa, gente? Porcaria de grife é essa? O cara tem grife em Portugal, cacete. Nenhuma conquista continental. Não, que isso, nenhuma conquista. Com 64 anos de idade. É um estudioso. Marcão, dois vices de Liga Europa. Né? Vice de Liga Europa, parabéns. Trazer um técnico estrangeiro, então traz da América do Sul. O cara é longe, está distante da nossa realidade. Sebastião BKSS é outro. Mas vai apostar num cara que tem essa bagagem toda, 3 títulos da porcaria do Campeonato Português e mais 5 Copas de Portugal, para ser um cara de grife? Então, tem alguns absurdos no comentário desse jornalista. O primeiro absurdo é o seguinte: primeiro, desmerecer a final da Liga Europa. A final da Liga Europa, uma das quais, inclusive, que o Benfica perdeu para o Chelsea. O Chelsea, aquele timaço, né, que tinha o Oscar jogando bem, tinha o Peter Cech, enfim, era aquele timaço do Chelsea. Perdeu de 2-1. Jogo justo, Benfica e Chelsea. O Chelsea que, enfim, é um time que de uns anos para cá, do começo dos anos 2000 para cá, é uma referência dentro da Inglaterra, a melhor liga do mundo. Mas os maiores absurdos não foram esses. Os maiores absurdos que ele disse foram em relação ao Campeonato Português. A porcaria do Campeonato Português. Fica então a dúvida, né? Qual foi o tamanho da besteira que ele falou? Se o Campeonato Português é tão ruim assim,
tão ruim assim? Como um técnico decadente, um técnico de segunda linha de Portugal, chega no Brasil na metade do campeonato e lidera com tanta vantagem? Como isso é possível? Das duas, uma. Ou o Campeonato Brasileiro é um lixo, segundo o nosso jornalista, é um lixo, é terrível, ou o Campeonato Português não é tão ruim. Ou ainda as duas alternativas, o que é mais viável. O Campeonato Brasileiro tem um nível técnico muito ruim, os nossos treinadores são péssimos. São péssimos, é também um fato, e a gente fala sobre isso depois, tá? E o Campeonato Português não é tão ruim assim. Me parece ser a parte mais clara do discurso, ou seja, falou besteira por todos os lados. Falou besteira por todos os lados. E tudo bem, a gente tem que aceitar uma opinião diferente. Agora, nós temos que criticar quando a opinião de um jornalista, de uma pessoa que trabalha na imprensa esportiva, vem a público falar alguma coisa que claramente não reflete a realidade. É uma opinião baseada no nada, no achismo, num gosto. E nós não estamos aqui para consumir gostos, nós estamos aqui para consumir uma boa opinião baseada num estudo, numa análise. Claramente não foi o que ele fez. Tem outro. Felipe Farcicani falou isso para vocês. Dá uma ouvida aí. Então é lógico que os empresários estão tentando plantar o cara aqui e o Flamengo está comprando essa ideia. Ah, vou trazer o Jorge Jesus e não sei o quê, e interesse, etc e tal. Gente, tem que entrar na realidade de que o Jorge Jesus hoje, para quem mandou o Abel embora, ele tá na mesma linha ou no mais descendente ainda que o Abel na Europa. Vamos lá. Primeiro, repete-se o problema do jornalista anterior, né? Se é um técnico decadente de Portugal, está fazendo tanto sucesso no Brasil, o que isso quer dizer, né? A distância entre o futebol praticado no Brasil e o futebol praticado em Portugal, que teoricamente é uma segunda linha na Europa, é gigantesca. Como um técnico decadente em Portugal consegue fazer um trabalho como esse no Brasil? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. E não é verdade. Aí sim começam as grandes besteiras. Se ele fosse um técnico tão decadente em Portugal, como disse o jornalista, por que a imprensa portuguesa está cobrindo tudo que Jesus faz, os passos de Jesus no Brasil? Por que a TV portuguesa está transmitindo os jogos do Flamengo em Portugal? Não faz o menor sentido. É um achismo bobo, superficial, aí sim, generalizando, então me perdoem os que assim não o fazem, mas de uma imprensa que não quer te trazer informação, quer te trazer entretenimento. É quase um show, ao invés de ser um programa que traz informações sobre esporte para você. E nesse pacote da imprensa tem o outro lado também, que é o lado dos ex-jogadores, dos ex-técnicos, dos não-jornalistas que ganharam espaço, ou seja, a imprensa esportiva deu espaço para essas pessoas que jogaram futebol, alguns até nem jogaram tão bem assim, e que simplesmente fazem parte desse universo da mídia esportiva. E que tem espaço para falar esse monte de besteira, como falou aí o Carlos Alberto, né? Um jogador problemático que não conseguiu se firmar em praticamente nenhum time que jogou, entendeu? Falou esse tanto de besteira. Você traz um Guardiola pro Flamengo e você traz o Mourinho, é outra parada. O Flamengo gosta de vender sonho. Você falou do Jorge Jesus porque o Jorge Jesus não é uma boa? Não, o pessoal perguntou. Eu tô dizendo o seguinte, o Jorge Jesus, ele não tem nada de mais do que a gente tem aqui. Sabe por quê? Porque se você me traz o Mourinho ou o Guardiola, aí sim. E assim, torço que o trabalho dele seja bem sucedido. Não tô torcendo contra o Jorge Jesus, pelo amor de Deus. E assim, tomara que ele faça sucesso. Agora, a CBF também tem que brigar para os outros treinadores, os nossos, ter essa oportunidade de trabalhar fora. Por que o de fora serve e o daqui não? Se o Jorge Jesus não tivesse nada de diferente, o trabalho seria igual ao trabalho do Abel. Só dá para falar isso. Tem que pegar todo esse espaço que foi dedicado ao Carlos Alberto e tem que ser dado a alguém que entenda de futebol, não que tenha jogado futebol, que entenda de futebol, que consiga explicar a diferença de Jorge Jesus, que antes de sentar numa cadeira e ter uma câmera focada na cara dele, que estude o trabalho de Jorge Jesus em Portugal. O que ele fez, a referência que ele se tornou em Portugal, ao invés de sentar e falar esse monte de besteira, como também falou o Neto na sequência. É assim, ó, Jorge Jesus, como é que você pode querer falar do Parreira? Como é que você pode querer falar do Carille? Como é que você pode falar do Muricy Ramalho, que tem 3 brasileiros, paulista pelo São Caetano,
Aí tem mais. Como é que você pode falar do Mano? 3 Copas do Brasil. Vamos lá. Como é que você pode falar do Filipão? Você perde o Filipão, você é perna de anão. Tanto o Neto tem direito de falar esse monte de besteira, quanto o Jorge Jesus tem direito de falar o que ele quiser do Carille, do Muricy, do Parreira, que são técnicos ultrapassados. Inclusive, falando sobre isso, o Jorge Jesus fez um favor ao futebol brasileiro ao golear os times de alguns desses técnicos citados, e alguns deles, inclusive os 2 últimos campeões brasileiros, foram demitidos depois de um jogo contra o Flamengo de Jorge Jesus. Ou seja, falou besteira. É a imprensa dando espaço a quem só quer promover a polêmica para ganhar um pouco mais de visualizações, para gerar alguma polêmica. Então, você, meu amigo, quando você estiver consumindo essa informação, não seja apenas crítico, o melhor que você faz é não consumi-la. Procura um veículo de comunicação alternativo que traga informação com qualidade, que tem gente se esforçando, não para criar polêmicas vazias, para chamar atenção e berrar no meio de um programa, mas para trazer uma informação que vai te ajudar a entender melhor o futebol, a entender melhor o esporte. Um grande abraço nessa opinião enorme que eu trouxe para você, mas eu espero que você goste. Um grande abraço, nos vemos por aí.